Por que amamos tanto Saturno? Certo, porque adoramos seus anéis incríveis. O planeta se destaca no sistema solar por causa deles. Os anéis principais têm um diâmetro de 273.588 quilômetros, mas sua espessura não passa de 91 metros. O anel mais lento e externo de Saturno gira a cerca de 164 quilômetros por segundo. Ele é mais lento do que a rotação do próprio Saturno. Mas você sabia que Saturno não teve anéis durante a maior parte de sua história? Vamos descobrir como eles se formaram. Por meio da última missão Cassini no planeta, os pesquisadores puderam estimar a massa dos anéis, que é de 15 bilhões de quilos. Além disso, determinaram que os anéis tinham entre 10 e 100 milhões de anos, muito mais jovens do que o próprio planeta. O fato é que os anéis só parecem sólidos. Eles são feitos de bilhões de pedaços de rocha e gelo. Podem ser minúsculos, parecendo grãos de açúcar, ou tão grandes quanto uma casa, ou até mesmo montanhas. Os pedaços mais internos de gelo e rocha disparam pelo espaço a cerca de 83 mil quilômetros por hora. Há raios misteriosos em seus anéis. Parece que eles se formam e se dispersam em apenas algumas horas. Esses raios podem consistir em folhas eletricamente carregadas de minúsculas partículas formadas quando pequenos meteoros atingem os anéis. Ou talvez feixes de elétrons dos raios de Saturno. Uma teoria diz que os anéis de Saturno se formaram de todo o material excedente que ficou depois que Saturno surgiu, e que é um material que não daria para formar uma lua. Há também uma teoria que diz que havia um planeta chamado Theia, que era do tamanho de Marte e que colidiu com a Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos. Partes mais leves da crosta foram parar no espaço durante o impacto, enquanto seu núcleo mais denso ficou para trás. Mas no caso de Saturno, todos esses detritos talvez não tenham formado uma nova lua, mas formaram anéis pelos quais muitas pessoas hoje reconhecem esse planeta. Outra teoria é que os anéis se formaram a partir de poeira e detritos de uma lua que acabou destruída por esse grande impacto, talvez por um asteroide ou cometa. Ou talvez os anéis estejam lá porque uma vez uma lua se desfez por causa da força de maré vinda de seu próprio planeta-mãe. Se esses anéis se formaram no mesmo período que Saturno, eles teriam mais de 4 bilhões de anos para reunir um pouco de detrito e sujeira provenientes das colisões de micrometeoritos. Mas esses anéis consistem principalmente em gelo de água, nada de sujeira, o que significa que eles são mais jovens do que o esperado. E a natureza do sistema de anéis nos diz algumas coisas sobre o interior difuso de Saturno. Difuso significa que seu núcleo é como lodo. O hélio e o hidrogênio em Saturno se misturam com cada vez mais rochas e gelo ao longo do tempo, à medida que você se aproxima do núcleo do planeta. É algo parecido com o que você vê em nossos oceanos. Quanto mais fundo você vai, o nível de sal aumenta. Mas os anéis podem desaparecer em um futuro distante. Anéis são geralmente mais comuns do que pensamos. Júpiter, Urano e Netuno têm seu próprio sistema, mas nem todo planeta tem. Saturno tem um halo fascinante e definitivamente os anéis mais espetaculares, é verdade. Outros têm principalmente anéis feitos de poeira e partículas rochosas. E não só os planetas. Outros corpos espaciais podem ter anéis, como o asteroide chamado Chariklo. Mesmo que os gigantes gasosos do nosso sistema solar tenham anéis, os rochosos, ou os chamados terrestres, não têm. E uma teoria diz que pode ter sido assim que os planetas gasosos na área externa do sistema solar protegeram aqueles rochosos que se formaram no sistema solar interno de todas aquelas colisões que possivelmente poderiam ter formado anéis ao seu redor. Ou pode ser porque os gigantes gasosos são muito maiores e seu enorme volume permite que eles tenham um sistema de anéis que pode permanecer estável. E se a Terra tivesse anéis no passado também? Talvez na época da grande colisão, quando nossa Lua pode ter se formado. Agora, vamos a mais algumas coisas legais acontecendo no nosso sistema solar. Plutão, um pequeno planeta anão na borda do nosso sistema solar, também aquele que costumávamos chamar de planeta, tem uma atmosfera bastante bizarra. Ninguém esperava que a neblina lá chegasse a 1.600 quilômetros de altura. Isso significa que ela fica mais acima da superfície do que a atmosfera do nosso planeta natal. E a atmosfera de Plutão tem cerca de 20 camadas.
Elas são mais compactas e muito mais frias do que os cientistas esperavam. E toneladas de gás nitrogênio escapam de Plutão a cada hora. Mas o planeta anão ainda encontra uma maneira de criar constantemente novas fontes de fornecimento para todo o nitrogênio que perdeu. Uma teoria diz que ele provavelmente produz esses suprimentos por meio de atividade geológica. Nossa Lua é bastante tranquila, mas isso não é algo que podemos dizer de Io, uma das luas de Júpiter, pois ela tem centenas de vulcões. É a lua com maior atividade vulcânica do nosso sistema solar. Io lança nuvens de enxofre até incríveis 300 quilômetros em sua atmosfera. Seus vulcões emitem muitas partículas e gases no espaço ao lado de Júpiter, a cada segundo. Suas atividades eruptivas acontecem por causa das fortíssimas forças gravitacionais e do campo magnético de Júpiter. O interior de Io fica tenso e relaxado o tempo todo, dependendo de quão perto ou longe está de Júpiter. E por isso gera energia suficiente para ter uma natureza tão eruptiva. Falando em vulcões, Marte tem um maior que todo o estado do Havaí. A princípio, você provavelmente diria que ele é um planeta calmo e tranquilo. Mas há um tempo, enormes vulcões dominavam sua superfície. Sim, isso inclui o conhecido Monte Olimpo, o maior vulcão já encontrado em todo o nosso sistema solar. 602 quilômetros de diâmetro, comparável ao tamanho do Arizona. O Monte Olimpo tem 25 quilômetros de altura, 3 vezes a altura da nossa montanha mais alta, o Monte Everest. E pelo seu volume, esse vulcão é 100 vezes maior que o maior vulcão da Terra, que é Mauna Loa, no Havaí. Marte pode ter vulcões tão grandes porque sua gravidade é significativamente mais fraca do que a de nosso planeta natal. Além disso, a crosta da Terra se move o tempo todo, ao contrário da crosta marciana. Você sabe como as ilhas do Havaí se formaram? Um ponto quente no manto criou uma cadeia de vulcões na crosta flutuando acima dele. Um vulcão marciano pode crescer mais porque sua superfície não está se movendo. Então, um vulcão pode se formar por mais tempo em apenas um ponto. Miranda é uma das luas mais bizarras da parte externa do nosso sistema solar. É uma lua sombria que orbita Urano com muitas crateras, cumes afiados e interrupções semelhantes em sua superfície. Normalmente, esse tipo de relevo diz que determinada área costumava ter muitas atividades vulcânicas, mas não foi o caso de Miranda. Além disso, essa lua é muito pequena para gerar atividades tectônicas, outro elemento que poderia formar esse tipo de superfície. Uma teoria diz que a força gravitacional de Urano pode ter causado a ação de estica e puxa, algo que fez todas essas elevações na superfície de Miranda. Teremos que enviar outra espaçonave para descobrir o que houve por lá. Somos todos feitos de poeira estelar. 97% dos átomos de que somos feitos são iguais ao material de que nossa galáxia consiste. Tijolos para a construção da vida é um termo que usamos para um grupo de elementos que são vitais para a vida na Terra. E as estrelas também têm esses elementos, mas em proporções diferentes. Por exemplo, somos 65% de oxigênio pela nossa massa, enquanto os elementos que medimos no espaço, como os espectros das estrelas, têm menos de 1% dele. Então, Mercúrio já é o menor no nosso sistema solar, na categoria planeta, excluindo outros corpos como o planeta anão Plutão. E agora parece que ainda está encolhendo. Ele é o segundo mais denso depois do nosso planeta. Você está relaxando no seu quarto, ouvindo música, quando de repente a internet cai. Então tenta reiniciar o telefone, mas ainda não há conexão. Do nada, sua irmã invade seu quarto em pânico. Ela está gritando algo sobre anéis. Que anéis serão esses? Nada está fazendo sentido, então ela o arrasta para fora de casa e mostra o céu. Você olha para cima e vê faixas de objetos se formando quilômetros acima da superfície da Terra. Parece que sua irmã tem conexão. Vocês dois verificam na internet o que está acontecendo e em todos os lugares a mesma coisa está virando manchete. Anéis estão aparecendo de repente em nosso céu. A hashtag Anéis na Terra está batendo recorde e os vídeos estão super virais. Sua irmã não pode deixar de fazer o mesmo que todo mundo e tira um monte de selfies com o céu. Você corre até a TV na sua sala para ver as notícias. Os cientistas estão alertando sobre uma catástrofe que se aproxima e explicando que todos devem permanecer dentro de casa. Mesmo sendo um dia sem nuvens no meio do verão, o tempo parece estar ficando cada vez mais frio. De repente, o sinal é cortado. Outros canais também não mostram mais nada. Então você vê seus vizinhos fazendo as malas e saindo. Outros seguem o exemplo.
você hesita um pouco, mas decide fazer o mesmo, afinal. Sua irmã ainda está do lado de fora, tirando selfies quando você insiste que ela o acompanhe para buscarem algumas respostas. Vocês dois entram no carro e dirigem para a cidade. Os anéis lá no alto parecem ganhar mais massa a cada segundo. O frio aumenta cada vez mais. Você vai para a universidade para ver se alguém sabe de alguma coisa, mas não tem ninguém lá. Apenas um carro no estacionamento. E o bom é que ele é de alguém conhecido. Vocês entram correndo e encontram um professor de astronomia fazendo alguns cálculos rápidos e tentando descobrir por que tudo isso está acontecendo. Ele insiste para você sentar e começar a explicar. Ninguém sabe do que se trata, mas isso está limitando a exposição do Sol na Terra. O que explica porque está ficando mais frio a cada minuto. E o motivo de os anéis estarem ficando mais grossos também é um mistério. Em Saturno, os anéis são feitos de gelo e partículas de rocha, que podem ser tão pequenas quanto uma formiga ou do tamanho de um ônibus. As rochas podem ser restos de detritos de meteoros ou mesmo de planetas anões. Mas como a Terra fica bem perto do Sol, o gelo não estaria flutuando logo acima de nós. Todas essas rochas empilhadas acabam bloqueando o acesso do nosso planeta ao Sol para nos aquecer e nos dar luz. O professor continua explicando que a Terra entrará em uma nova era do gelo e os níveis de oxigênio se esgotarão dentro de 1 ano, a menos que esses anéis recém-surgidos desapareçam em breve. Isso também explica por que não há conexão de internet. As rochas que formam os anéis estão atingindo e quebrando os satélites. De repente, há um barulho alto, como o de uma campainha do lado de fora. Vocês três saem e veem um helicóptero disparando um alarme com uma luz vermelha piscando. Todos para suas casas agora! Isso não é um treinamento! Todos, voltem para casa! Você entra no carro com sua irmã, mas as vias estão congestionadas. É preciso seguir a pé, o que levará 2 horas. Não tem como alguém ficar ao ar livre. Vocês se aventuram vendo todos presos no trânsito. Estão todos discutindo, um verdadeiro caos. Você tenta não ser pego no meio dessa loucura e escapa até a rodovia. Com os anéis ficando mais grossos, menos luz do sol está entrando. Essa informação da Era do Gelo ficou presa na sua cabeça, o deixando ainda mais assustado. Você respira fundo e vê uma névoa saindo de sua boca. O céu está ficando mais escuro e vocês ainda não estão em casa. Sua irmã está cansada e precisa descansar, mas você incentiva a seguir em frente. Então, encontra uma loja de roupas abandonada e entra. Na verdade, os balconistas estão dando jaquetas grossas para todos vestirem. Vocês pegam as suas. Só falta mais 1 hora para chegar em casa e o céu está completamente escuro. Não existe a menor chance de sair nessas condições. Então, o jeito é acampar na loja. Eles montaram uma mini fogueira no meio dela e fizeram sacos de dormir improvisados com o resto das roupas não utilizadas. Felizmente, há comida suficiente para alimentar a todos. No meio da noite, o fogo se apaga e não dá mais para ver o lado de fora da loja. Você vai até a janela e a abre. Uma enorme pilha de neve cai para dentro e acorda todos. É metade de janeiro e uma tempestade de neve se formou durante a noite. Todos estão congelando, então refazem o fogo. Não tem rádio nem nenhuma maneira de saber o que está acontecendo. O vento aumenta e começa a sacudir a loja. As coisas começam a cair das prateleiras, mas todos estão aconchegados perto do fogo. No dia seguinte, você olha para fora e vê toda a área coberta de neve, mesmo sendo um lugar ensolarado onde quase não chove. E os anéis na atmosfera externa estão ainda maiores do que na noite anterior. Do nada, um caminhão, cheio de gente, para e o motorista diz que há um abrigo para todos a alguns quilômetros de distância. O veículo tem correntes nos pneus e está equipado para as piores condições de neve. Mesmo sendo de manhã, o céu está muito escuro. Todos vocês entram. Carros abandonados, alguns com as portas ainda abertas, estão espalhados por toda parte. O caminhão passa por eles ou simplesmente por cima dos que estão no caminho. Ele para ao lado de uma ambulância e leva todo o equipamento para socorrer quem precisa. Ao passar por sua vizinhança, dá para ver sua casa inteira coberta de neve. A grande árvore do seu quintal caiu com o peso da neve e quebrou o telhado, deixando que a neve invadisse a casa. O caminhão passa rápido e chega ao abrigo que, para sua surpresa, é o shopping. Você sai e vê muitos dos moradores da cidade sendo conduzidos a várias lojas, que agora se transformaram em dormitórios e unidades de saúde. O seu é em uma loja de esportes, com um monte de outras pessoas. Sua irmã também pode dormir junto. E, para sua sorte, dá para ver o professor ajudando algumas pessoas. Mas, logo depois disso, uma forte explosão atinge o shopping e estilhaça as vidraças. Todo mundo se abaixa para se proteger. As pessoas correm para fora. Ao sair, você vê um grande objeto metálico caído na frente da entrada do shopping. Há pessoas lotando o local, então não é fácil ver o motivo de tanto alarido. Mas, depois de olhar mais de perto,
você descobre que é um satélite que caiu de órbita. Ele se espatifou no jardim da frente e fez um estrondo. Também houve relatos de outros satélites vindo para a Terra, nos lugares mais aleatórios. Isso significa que toda a comunicação foi eliminada do mapa. Você corre de volta para dentro do shopping para esperar o que vai acontecer a seguir. Dá para ver que sua irmã está com medo, sem saber que a nova era do gelo acabara de começar. Um ano depois, você está relaxando no seu bunker quando sua irmã chega, enlouquecida. Os anéis ainda estão lá, mas é outra coisa agora. Você corre para fora e vê todos se reunindo e olhando para o céu. Em um ano, as temperaturas caíram a ponto de congelar toda a superfície terrestre. Desertos e selvas tropicais se transformaram em terras desertas geladas. Mais da metade da vida selvagem foi extinta e as árvores são tão raras quanto um trevo de 4 folhas, o que significa que os níveis de oxigênio caíram significativamente. A maior parte da população, ou o que resta dela, vive com tanques de oxigênio, com os cientistas ainda tentando decifrar o caso dos anéis, exatamente o que o professor previu. Mas lá no céu, as pedras parecem estar caindo e se espatifando por toda a parte. Primeiro lá longe, depois mais perto. Você e todos os outros correm de volta para o shopping, que foi coberto com uma camada de metal para manter o calor interno. Era necessário ser muito seguro lá dentro. Se as pedras estão caindo, isso significa que os anéis estão se dissipando. De repente, você está cheio de esperança de que a Era do Gelo possa acabar logo. Você pega um canudo gigante e começa a inflar Saturno. Ele está ficando cada vez maior e maior e maior. Já chega. Agora vamos adicionar alguns anéis gigantes. Pronto. Este é o Super Saturno, também chamado de Saturno com esteroides. Trata-se de um objeto real que os cientistas descobriram em 2012, o planeta chamado J1407b. E eles ainda não têm certeza do que realmente é. Poderia ser um gigante gasoso como Júpiter ou Saturno no nosso sistema solar. Nesse caso, não haveria nenhuma superfície sólida nele. E se quisesse colocar os pés ali, você simplesmente percorreria todo o caminho até o centro dele. Mas também pode ser uma anã marrom, que é algo entre um grande planeta e uma estrela propriamente dita. Esses objetos devem ser pesados o suficiente para iniciar reações termonucleares, como as que acontecem dentro das estrelas. Mas a força dessas reações é muito fraca para que as anãs marrons brilhem e emitam calor. Para imaginar o tamanho e o peso de J1407b, vamos olhar para a nossa Terra. Se você colocar nosso planeta em uma balança, ela mostrará um número 6, mais 21 zeros de toneladas. Ele também tem cerca de 12.700 quilômetros de diâmetro. Agora aqui está Júpiter, o maior do nosso sistema solar. Seu diâmetro é 11 vezes maior que o da Terra e 318 vezes mais pesado. Se ele fosse um balde, você poderia colocar 1.321 terras nele. E este é o herói do dia, Super Saturno, quase 20 vezes maior que Júpiter. Para equilibrar a balança, você precisaria colocar 6.360 terras do outro lado. Os anéis de lá são tão largos que, se estivessem no sistema solar, ocupariam mais da metade do espaço entre o Sol e a Terra. E se trocasse de lugar com o original que conhecemos, você veria esses anéis a olho nu. Seriam maiores do que a Lua cheia. Presumivelmente, eles apareceram da mesma maneira que aqueles ao redor de nosso Saturno. Uma teoria diz que são os restos de uma Lua que já existiu, cuja órbita não era estável. E com o tempo, esse satélite foi dilacerado pelas forças das marés e do enorme planeta que orbitava. Pequenos pedaços da antiga Lua ocuparam seus lugares na órbita do gigante e colidiram um com o outro, como em um liquidificador. Depois de algum tempo, tudo o que restou foram basicamente partículas de poeira e gelo, movendo-se ao redor do planeta gigantesco. Outra teoria sugere que os anéis apareceram depois que a Lua colidiu com um asteroide ou outro satélite natural. Em seguida, o liquidificador gravitacional fez a sua parte e transformou os detritos nos anéis. Alguns cientistas acreditam que estes se formaram na mesma época do próprio planeta. Então, seriam apenas os restos da nebulosa planetária, que é uma nuvem de gás, detritos espaciais e poeira, que mais tarde, provavelmente, encolheu e se solidificou para formar um planeta. Só podemos supor de onde Super Saturno tirou seus anéis, mas os cientistas dizem que sua massa equivale a 80% da Terra. Isso pode significar que a Lua que costumava orbitar J1407b tinha aproximadamente o mesmo tamanho do nosso planeta. Há uma pequena lacuna no meio desses anéis.
Os cientistas acreditam que a Lua de Super Saturno pode estar lá. Se for esse o caso, deve ser do tamanho de Marte. Se os pesquisadores estiverem certos e Super Saturno for, na verdade, uma anã marrom, essa é uma descoberta incrível. Eles poderão observá-la envelhecer. Supostamente as anãs marrons perdem sua energia e encolhem, desaparecendo no processo. E quando uma esgota toda a sua energia, ela se transforma em uma anã negra, que é fácil de confundir com um buraco negro. As anãs negras ainda não foram descobertas em nenhum lugar do universo, porque levam de trilhões a quatrilhões de anos para se formar. Nosso universo é muito jovem, e nenhuma das estrelas, mesmo aquelas que apareceram quando o universo surgiu, tiveram tempo de se tornar anãs negras. Um dos objetos mais antigos do universo é esta anã branca, com um nome bem longo, WD 0346-246. Ela tem entre 11 e 12 bilhões de anos, e a metade da temperatura do nosso Sol, e ainda está esfriando. Seriam necessários cerca de 10 e mais 15 zeros de anos para se transformar em uma anã negra. Para efeito de comparação, o universo tem 1,4 e mais 10 zeros de anos de idade. Os cientistas acreditam que uma anã negra existirá por cerca de 10 mais 25 zeros de anos, alimentando-se de matéria escura. Depois disso, seus prótons, as menores partículas da matéria, começarão a se decompor. E então, a anã negra simplesmente evaporará. Isso levará outros 10 mais 49 zeros de anos. Mas, se os prótons permanecerem intactos, um cenário muito mais interessante aguardará a anã negra. Em mais 10 e 1.500 zeros de anos, a anã negra se tornará uma estrela de ferro, que é essencialmente apenas uma bala de canhão no espaço. Essa esfera de ferro existirá por bilhões de vezes a mais do que o nosso universo inteiro, até que de repente se transforme em um buraco negro. Portanto, o processo de formação de uma anã negra é extremamente longo. Uma estrela normal demoraria muito tempo para envelhecer tanto. Mas Super Saturno, se ele for uma anã marrom, pode estar muito mais perto desse estado. Saturno com esteroides não é o único planeta estranho em nosso universo. Aqui está Gliese 436b, que foi detectado pelo método de trânsito. Um trânsito acontece quando um planeta se move entre sua estrela hospedeira e um observador. É parecido com um eclipse lunar. Esse planeta tem 4 vezes o tamanho da Terra e é 22 vezes mais pesado. É quase como Netuno. Trata-se de um mundo aquático exótico. A água lá é sólida, mas não é gelo. Ela tem uma temperatura de cerca de 270 graus. A água em uma panela se transforma em vapor a 100 graus, mas em Gliese 436b, o líquido permanece sólido devido à pressão extrema. Os cientistas também descobriram que a atmosfera dele está evaporando para o espaço sideral. É por isso que há uma nuvem circular gigante ao redor, constantemente se movendo em sua órbita, dando ao planeta uma longa cauda que se parece com a de um cometa. Cancri-E possui riquezas incríveis que valem mais do que todo o dinheiro da Terra. Existem diamantes espalhados por todo o planeta, que é cerca de 2 vezes mais largo e 8 vezes mais pesado que o nosso. Além disso, não gira. Um de seus lados sempre fica voltado para a estrela hospedeira. A temperatura da superfície ali é quase 2 vezes mais alta que a de um incêndio em chamas. E como a estrela hospedeira é rica em carbono, o planeta também contém muito desse elemento. A pressão e as temperaturas intensas ajudam a transformar o carbono em grafite e diamantes. Infelizmente, Cancri-E está a 40 anos-luz de distância do nosso. Portanto, demoraria cerca de 730 mil anos para chegarmos lá em um foguete normal. Outro que é rico em pedras preciosas é HAT-P7b, a cerca de 1000 anos-luz de distância daqui. É 60% maior e quase 2 vezes mais pesado que Júpiter. Está tão perto da sua estrela hospedeira que faz uma revolução ao seu redor em apenas 2 dias terrestres. Por causa dessa proximidade, HAT-P7b é quase tão quente quanto uma anã branca. Se você olhar para o lado noturno dele, verá nuvens incomuns. Os cientistas acreditam que elas podem ser ricas em corindon. Esse material é o que forma rubis e safiras. Portanto, é provável que chovam pedras preciosas muito caras e bonitas por lá. VASP-12b é um dos planetas mais escuros já descobertos. Apenas um de seus lados está voltado para sua estrela hospedeira. Sua superfície é tão escura que consome cerca de 94% de toda a luz visível. Então, se parece muito com um buraco negro. A estrela hospedeira aquece tanto o VASP-12b que o material ali evapora continuamente. Então a forte gravidade da estrela puxa essa nuvem na sua direção, formando um disco. Mas TRES-2b é o campeão.
sendo o planeta mais escuro conhecido pelas pessoas. Ele absorve 99% da luz proveniente de sua estrela. Isso significa que consome mais luz do que um pedaço de carvão. 1% da luz restante parece vermelha quando é refletida por este gigante gasoso. De longe, esse carinha parece muito mal. Um dos planetas mais antigos do universo é PSR B1620-26b. Ele tem cerca de 12,7 bilhões de anos. Ou seja, se formou cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. É tão antigo que suas duas estrelas hospedeiras tiveram tempo de evoluir. Uma é uma anã branca, a outra é um pulsar que faz quase 100 rotações por segundo. O nascer do Sol no planeta deve ser impressionante. Neste momento, esse sistema estelar está se movendo em direção a um denso aglomerado de estrelas. É provável que isso leve a uma colisão estelar. Portanto, o destino de PSR B1620-26b é desconhecido. Kepler 438b é um dos planetas mais parecidos com a Terra. Ele é apenas 12% maior e fica na zona habitável de sua estrela hospedeira. Nem muito perto, nem muito longe. É um local ideal onde a água não evapora por causa do calor e não se transforma em gelo em razão do frio. E pode hospedar vida em sua superfície. No futuro, também pode se tornar um novo lar para a humanidade. Mas as pessoas levariam cerca de 470 anos para chegar lá, mesmo se viajássemos na velocidade da luz, o que é impossível devido às leis da física.